Muito bem-vindos e dando sequência ao nosso vídeo de número 5 acerca do tema o suicídio. Queremos e objetivamos esclarecer, mas sobretudo despertar nos mentais para uma busca pelo conhecimento. Sem o conhecimento, sem a expansão do conhecimento para a expansão da consciência, nós não vamos dar um passo evolutivo à frente, cujo objetivo maior da presente encarnação é exatamente este, o da evolução. A evolução ela representa um processo que é individual, mas que é também coletivo, uma vez que há desencarnes coletivos programados para uma devida remissão. Digamos que um grupo que tenha participado, e como exemplo, participado de um massacre em algum período da história durante uma invasão, este grupo, então, em nome do seu karma gerado, acorda para um desencarne coletivo em algum momento futuro, de uma futura encarnação, para uma remissão, então, individual e coletivo diante daquilo que foi, de forma substancial, tomado como uma atitude equivocada. Portanto, toda a violência cometida, ela gera um débito. O suicídio como a máxima violência que alguém pode promover em si e para si mesmo, gerando uma máxima pena, um karma penal cuja remissão demandará e muito provavelmente de muitas encarnações futuras, bem como de um processo de purgação de dores, de sofrimentos, já por ocasião da estada no plano espiritual. Então, o suicida, este que nós entendemos, este que se enforca de um modo geral, que é a maneira mais conhecida, mais caracterizada de suicídio, pelo enforcamento, esta pessoa, vejam, o conhecimento nos assevera que não há a morte, como nós queremos entender ou como quer que seja. Não há a morte do espírito. Há sim a finalização do tempo de vida de uma encarnação. E não nos é facultado a ninguém, a nenhum ser encarnado, bloquear a sua vida de forma substancial, então, em nome do suicídio. Caso e para os casos suicidas, para as ideias, há a geração de um débito, há a geração de um karma, há a geração de uma responsabilidade, a qual terá que ser devidamente resgatada ocasionalmente, proporcionalmente, caso a caso, num momento futuro. Até que esse momento futuro aconteça, muitas serão as penalizações, muitas serão as remissões, muitos serão os remorsos, muito será o sentimento de culpa, muito será o arrependimento. E tudo isto por falta daquilo que já foi amplamente abordado em vídeos anteriores, tudo relativo à carência de conhecimento acerca da missão humana. Qual o papel de um ser humano enquanto um agregado espiritual, ocupando, vivendo por ocasião de uma determinada existência e sob uma determinada e devida roupagem física. Então, a falta de conhecimento,
ela nos ilude em muito ou totalmente acerca de quem nós somos, porque nós não sabemos quem nós somos. Nós consideramos que somos isto que se apresenta ou que nós visualizamos fisicamente. E isto não é a nossa representação essencial do que somos. Nós somos um agregado espiritual eterno, que não finda, que não morre, que não se acaba por ocasião da morte física. E a nossa atividade, então, terapêutica por meio da apometria, em trabalhos espirituais de resgate a suicidas, é que vieram nos trazer a convicção do quão grave é uma ideia suicida, do quão grave é o restabelecimento, a pena, então, que a própria pessoa terá que lidar em si mesmo, em nome deste seu equívoco. Portanto, quanto maior a ignorância, digamos, o fator relativo a ignorar esta realidade espiritual. Quanto maior a ignorância, maior o tempo, maior eventualmente o sofrimento, maior uma andança por este universo afora, entre idas e vindas, passando sempre pelos grandes tormentos desta manifestação ainda bastante densa. O Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, ele considera que o processo da nossa evolução presente, desta nossa humanidade, ainda está recém no seu começo, recém no seu princípio. Nós somos crianças, nós somos infantis em termos de consciência acerca de qual a nossa missão, de qual o nosso papel. E esta condição infantil, em nome de um desconhecimento, em nome de uma imaturidade, faz com que tantos estejam optando por um equívoco, senão o maior dos equívocos passíveis de serem cometidos por um ser humano, que é obstaculizar, bloquear, dar fim à sua missão encarnatória. E a missão encarnatória, ela é pontual, ela traz e apresenta para nós encarnados sempre os devidos desafios. Nós vamos pelo autoconhecimento e autodesenvolvimento, por meio do conhecimento, então, nós vamos lidando melhor em nós. Nós vamos nos resignando diante de uma dificuldade ou de algo que nós próprios não podemos mudar. Mas, no âmbito do desenvolvimento moral, dos fatores morais, nós podemos sempre ampliar para a consciência. E para ampliarmos a consciência dos valores em nós, requer que nós saibamos do que se trata. Logo, o conhecimento, novamente, se apresenta como um fator condicionante, e a prática desse conhecimento que vai produzir, e a seu tempo, uma expansão na nossa consciência. Então, e mesmo sob júdice, e mesmo sob um processo de dor ou de dificuldades ou de desafios, nós vamos nos designar, porque tudo passa, tudo tem o seu tempo de validade. O bem, este eventual sentimento de harmonia, ele também é passageiro na perspectiva nossa de uma condição encarnatória. Então, todos os seres que ainda necessitam de um corpo físico por meio de uma reencarnação, bem como aqueles que já estão num plano espiritual, mas ainda demandando de um corpo astral, eles passam por sentimentos de desafios e de dificuldades. Portanto, estejamos nós do lado de cá ou do lado de lá, a superação ela é permanente.
Não há aquele encarnado que não tenha algum fator de superação em si mesmo. Então, neste número 5, neste vídeo, então, relativo a esta reflexão de que nós superaremos, de certa maneira, sobretudo pela resignação, pela resiliência, e que está representado também num conhecimento específico e que pode, este conhecimento, se converter em consciência, e assim nós inevitavelmente vamos superar com galhardia, com leveza, com harmonia todo e qualquer desafio que tenhamos a enfrentar. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.